A série da Netflix de 7 episódios de Mike Flanagan é uma reflexão profundamente comovente sobre morte, fé, culpa, vícios e o poder do livre-arbítrio. Bem-vindos a mais uma sessão do Clube Excêntricos. Eu sou a Mia e tenho hoje um convidado mais que especial para vocês. Não sei se já sabem, porém tenho certeza que sabem, que temos um amigo mais que cinéfilo. Ele tem um próprio iceberg de filmes de terror, o próprio Caos na Terra. Ele mesmo, Lucas Maia. E pedimos a ajuda do próprio para falar dessa série mais que especial, Missa da Meia-Noite. Foi por conta do Lucas que eu vi Maligno e também foi por conta dele que eu fiquei mais interessada ainda em assistir essa série. Bora ouvir o que o Lucas tem pra dizer. Um spoiler, eu sei que ele amou. A forma como o Mike Flanagan concebe Missa da Meia-Noite é um negócio muito intrigante, porque ele não simplesmente faz um terror qualquer. Talvez muita gente esteja esperando um terror padrão, né? Um terror que seja apenas terror. Mas não, o estilo de cinema ou de série de Mike Flanagan é justamente combinar elementos e ter muito mais coisas a dizer do que parece. Aqui ele trabalha muito com drama. Aqui ele faz questão de nos entregar uma série de 7 capítulos grandes, né? Geralmente tem aí 1 hora de duração, e através desses capítulos, através da própria direção do Mike Flanagan, uma coisa mais contemplativa, com cenas com grandes sequências que me lembraram, inclusive, peças teatrais. Então tem diálogo ali que acontecem durante 4, 5, 6 minutos ou mais, alguns deles com pouquíssimo corte ou nenhum, onde a gente fica mais próximo daqueles personagens, onde a gente se identifica ou cria certa antipatia por eles, mas é quase que inevitável a gente falar que isso traz um maior peso para a trama. E no decorrer dela, conforme as coisas vão acontecendo, conforme o perigo vai crescendo, a gente pode se importar ainda mais, né, com aquelas pessoas. Tem uma cena, por exemplo, da praia, que são quase 10 minutos de plano de sequência, coisa que o Mike Flanagan já tinha feito nas suas produções anteriores. Aqui eu acho sensacional, porque são vários personagens interagindo entre si, numa praia que tá cheio de bicho morto, né? Tem uns gatinhos lá, inclusive dá uma dor no coração danada, e ele vai girando a câmera 360 graus ali, ó, câmera subjetiva, enquanto os personagens vão trocando ideia e ideias tensas. E ali, ó, sem corte, diretão. Tenho quase certeza que devem ter gravado essa cena aqui algumas vezes, até ter dado certo realmente, tá? Mas é um tipo de direção desafiadora, eu gostei muito. E o engraçado é que em Missa da Meia-Noite, os 2 melhores atores e os 2 personagens mais intensos são justamente os mais malucos, os mais imprevisíveis. O Padre Paul, né, feito pelo Hamish Linklater, que tá sensacional em alguns dos monólogos dele ali, dos diálogos, né? Ele atuando como padre. Rapaz, o cara te convence, tá? O cara convence ao mesmo tempo que ele, né, é com aquela coisa meio extrema, meio impactante, aquele discurso. É aquele tipo de personagem que vai te vender uma água por R$300, mas ele fala assim, não, essa água vai te curar de todas as mazelas que você tá na sua vida aí. Você pensa, que bobeira, mas depois que ele conversa ali contigo 5 minutos, você tá pagando ali, tá comprando é mais. E a atriz Samantha Sloyan, que faz a Bev, que é uma religiosa ali, meu amigo, que ela é completamente obcecada. A mulher é maluca, a mulher vai fazer de tudo para comprar, alimentar a sua fé, fofoqueira, pessoa interesseira ali, mas que, na minha opinião, é a grande vilã dessa história aqui, e a atuação tá excepcional, né? Eu achei a série brilhante, tá? Pra mim é a melhor série de terror / drama, chame como quiser, de 2021. Eu gosto muito da Maldição da Residência Hill, e eu acho que graças a ela, né, o Flanagan, ele traz vários elementos narrativos e de direção pra Missa da Meia-Noite, mas eu considero sim que Missa da Meia-Noite é uma evolução, porque ele traz personagens com
problemas reais, psicológicos, problemas que afetaram muito eles no decorrer de suas vidas. E eles estão ali, pelo menos alguns dos personagens, à procura de uma vida melhor, de uma redenção. E a partir disso, a história vai trazendo elementos complicantes, elementos sobrenaturais, elementos bizarros. É aquela história, né? Não existe nada que esteja ruim que não possa piorar. E quando o Padre Paul chega lá, né, novato, tá substituindo o padre antigo, naquela currutelinha, né, e aí rolam as fofocas, né, e você sabe como é cidade pequena, contou uma fofoquinha ali, tava todo mundo sabendo, e tem aquele lance de desconfiança, e essa tensão, ela vai crescendo com uma cadência, né, lenta, porém que nos permite conhecer muito o que se passa dentro e fora da cabeça daqueles personagens, as suas interações, as suas complexidades e também, por que não dizer, hipocrisia. E a gente não pode deixar de lembrar também, né, como eles trazem a religião de uma maneira bastante peculiar e, para não dizer, reflexiva, né, porque a gente tem pessoas extremamente religiosas aqui, pessoas que não possuem religião. A gente bota esse contraponto aí e a gente vê que muitas vezes nem o 8 e nem o 80 é o ideal nesse sentido de fé, nesse sentido de acreditar no pós-vida, o que acontece na morte. Então são pautas, né, são diálogos que o Flanagan traz aqui de maneira brilhante, tá? Na minha opinião, sensacional. E os 2 últimos episódios são a catarse, justamente a preparação que a gente estava tendo nos 5 primeiros episódios. Não que a gente não tenha surpresa, né, nesses 5 episódios. Temos bastante coisas, mas com certeza aquele final, né, para quem tava falando aí por aí, a série é previsível demais, será mesmo? Porque eu não achei, me surpreendi bastante. Enfim, Missa da Meia-Noite é uma produção que eu acho que vai ser difícil a Netflix trazer algo nessa pegada com terror / drama tão intensa e significativa quanto essa aqui em bastante tempo, viu? Lucas, muito obrigada de coração por você ter estado aqui novamente com a gente. Eu prometo que te perturbarei milhares de outras vezes, pode ter certeza. Se você gosta de filme bom e de uma coisinha pesada, o Lucas tem o melhor gosto dessa internet. Eu sei que vocês já são inscritos no canal dele, mas se tiver 1 ou 2 pessoas que não são, por favor, vão até o canal do Lucas e falem que vocês vieram do clube. De coração, Lucas, muito obrigada. Você é mais que especial pra gente aqui no canal. Eu não preciso nem dizer isso, porque acho que você já sabe. E continue indicando conteúdos que eu não assistiria, mas já que você tá indicando, eu acabo assistindo. Mas agora, eu queria trazer vocês aqui, excêntricos, pra gente falar um pouquinho sobre simbologia cristã, sobre a Bíblia, de onde vieram essas inspirações pra série. O Mike Flanagan foi criado como um católico romano, e ele mesmo disse que foi das suas experiências que ele tirou o terror da série. Eu não sei se vocês têm, ou se já tiveram, alguma experiência na fé cristã. Gente, a Bíblia pode botar bastante medo. E eu nem tô falando em doutrinação. Eu tô falando que a narrativa das histórias pode deixar você com calafrios. E eu vou trazer algumas passagens aqui que deram base para esse terror mais do que gostoso do Mike Flanagan pra Missa da Meia-Noite. Vocês, católicos romanos apostólicos que devem ser não por escolha, mas por criação, por mais que você seja evangélico ou de outra religião, porque a gente sabe muito bem que o Estado só é laico no papel. O Estado não é nada laico. Nós somos catequizados na escola. Comemoramos feriados de santos católicos. Inclusive, não posso estar negando. Inclusive, se quiser botar mais feriados, eu aceito. Tô precisada de feriados, tá, gente? E essas mesmas figuras bíblicas, ou às vezes nem bíblicas, dão nomes de ruas, estão nas cédulas que a gente usa diariamente e, inclusive, em repartições públicas, comprovando a minha teoria de que o Estado não é nada laico. Então, vocês sendo católicos ou não, imagino que tenham catado aqui e ali umas referências bíblicas na Missa da Meia-Noite, porque tá por todos os lados. Porém, se não souberam nomear quais eram essas referências, eu tô aqui para dizer as mais especiais para mim. Assumindo que vocês já viram a série, pois se não viram, vejam. Aqui vocês vão encontrar um punhado de spoilers e eu não vou me responsabilizar. Monsignor John Pruitt encontrou de fato um ser sobrenatural no deserto. Um ser com a habilidade incrível de ressuscitar
ressuscitar pessoas e abrir os seus olhos para as maravilhas do mundo. Aquela criatura alada poderia muito bem ser um anjo, assim como ele acreditou, mas a missa da meia-noite deixa claro que não é sobre um anjo que estamos falando. Então, o que o padre encontrou naquelas ruínas enterradas? O próprio livro onde o padre confessa a sua fé, a Bíblia, aponta para o outro lado da batalha entre o bem e o mal. Ao que parece, o padre trouxe à luz a criatura que daria fim aos habitantes da ilha Crockett, uma versão pervertida de um anjo de Deus, que deu ao padre a mesma oferta que Jesus negara de Satanás. Contrário ao Salvador de Prout, o Monsenhor aceitou as promessas de Satanás e, ao fazer isso, ele se cegou para a verdade de Deus. Como já disse o padre Paul, os anjos acabam aterrorizando as pessoas com quem eles cruzam o caminho. E é por isso que cada mensageiro de Deus tem que tranquilizar as pessoas que os veem, tirando o temor delas, como o anjo em Lucas 2:10, que falou aos pastores no campo sobre a vinda de Jesus, que estava banhado em luz, assim como praticamente todos os anjos na Bíblia. O anjo disse: "Não temas, pois eis que trago boas novas de grandes alegrias, que será para todos os povos." Outra passagem da Bíblia vem de Gênesis 32, quando Jacó luta com o anjo, sendo que em algumas interpretações Jacó teria lutado com o próprio Deus. Jacó não deixaria o anjo partir antes que ele o desse a sua bênção. E um fight com um anjo, imagino eu, não seria uma coisa muito tranquila para um ser humano, mas Jacó só teve o seu quadril deslocado. Tá em vantagem, não pode reclamar. Inclusive, acho que esse anjo não queria ferir Jacó. O ferimento serve como um lembrete vitalício da batalha. Uma batalha que termina com Jacó recebendo a sua bênção. Esse encontro, mesmo que fisicamente doloroso, é uma dádiva espiritual. Jacó viu a Deus face a face e ainda assim saiu com vida, o que não é tão comum. Assim como os anjos da Bíblia, a criatura que o padre vê nos escombros também o aterroriza. Ele luta com a criatura, mas diferente de Jacó, o padre não é páreo para ele. E o seu ferimento não foi um quadril deslocado. Ele teve o pescoço estraçalhado e o sangue sugado. Foi só quando o padre gritou "anjo" é que a criatura parou. Ele não encontrou só uma refeição no padre. Ele encontrou um discípulo, alguém que o via como bom e santo. E é nesse ponto que a criatura alimenta o padre. Só que a sua bênção não é espiritual, mas sim carnal. Seu corpo velho se torna jovem novamente. A besta que o padre encontra é semelhante aos anjos de Deus em diversas formas. No entanto, em cada uma dessas formas há uma distorção e um erro, uma versão distorcida dos mensageiros de Deus. E é nesse ponto que eu gostaria de abrir um parênteses. É óbvio que eu entendo que essa criatura é um vampiro, mas eu acho que de alguma forma a série é mais inteligente do que isso. Em diversas formas ela é muito inteligente. Mas no ponto que ela associa os vampiros a anjos é que a coisa cresce, porque você não consegue muito bem separar se aquela criatura é um demônio ou um vampiro. Mas existe alguma diferença entre essas duas coisas nessa mitologia? Eu não sei. Será que os vampiros seriam esses anjos caídos? Não dá pra saber. E uma das coisas maravilhosas é que a série não vai te explicar. Vai ficar aí tudo na sua cabeça. Inclusive, se vocês quiserem ver as referências de vampiros, vá no vídeo do Felipe Barbosa sobre a Missa da Meia-Noite, porque ele vai dizer várias coisas mitológicas sobre o vampiro dessa série que eu não vou falar aqui. E porque ele é meu amigo e eu gosto muito dele. E ele faz um conteúdo bacana pra caramba. É isso. E vocês me perdoem por eu não ser tão amigável a esse padre maravilhoso. Porque sim, eu amo o personagem, mas ao mesmo tempo eu queria dar uma coça nele, porque os sinais estavam lá. Mas eu entendo que quando a gente não quer enxergar, a gente não enxerga. Esse título, Monsenhor ou Monsignor, é um título dado pela Igreja Católica a padres que prestaram um certo trabalho notório. Não é dado para qualquer um. Então esse homem tinha um domínio grande das escrituras. E quando ele acorda com todas as suas faculdades restauradas, ele deveria ter reconhecido o tipo de anjo que lhe prestou serviços. Quando a luz tira a escuridão dos olhos do padre,
padre, ele deveria ter visto o seu anjo como ele realmente era. Houve uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado para fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. O livro do Apocalipse, que dá o nome do último episódio de Missa da Meia-Noite, prediz não somente o Apocalipse e o julgamento final, mas também os eventos que levarão até eles. E isso inclui a história de Apocalipse 12, quando o anjo Lúcifer travou uma luta contra Deus e perdeu. Também conhecido como Estrela da Manhã, Satanás e seus anjos foram expulsos do céu por Deus. Lucas 10, versículo 18 diz: "E ele lhes disse: Vi Satanás cair como um raio do céu. Para o diabo, cujos nomes incluem o anticristo ou o pai da mentira, Deus deu a chave do poço do abismo." Apocalipse 9, versículo 1. Os irmãos de Satanás, que também se rebelaram contra Deus, compartilharam destinos semelhantes. Judas 1, versículo 6, diz que outros anjos, sejam eles seguidores de Lúcifer ou anjos que cruzaram contra Deus de alguma maneira, também ganharam o banimento da luz, bem como a prisão. E os anjos que não permaneceram dentro da sua própria posição de autoridade, mas deixaram a sua morada adequada, ele os manteve em prisões eternas, sob trevas, até o julgamento do grande dia. Suas punições refletem exatamente as que o anjo do Padre parece estar sofrendo. Ele também estava sepultado na escuridão. A luz de Deus nunca faria mal aos seus mensageiros, e certamente não a um anjo de Deus. Eles não queimariam sob o sol, que é o que traz vida. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4 que até Lúcifer sabe disso e usa isso contra os homens. Não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Católicos, como o padre Pruitt, acreditam que só aqueles que não desejam a Deus podem sofrer as punições da luz e o banimento nas trevas, mas não para sempre. E é por isso que um seguidor de Cristo deve estar sempre atento. O restante de Apocalipse 12 deveria ter servido de algum alerta para esse padre. Então ouviu uma forte voz dos céus que dizia: "Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite perante a Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante de morte. Não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Deus não protegerá o homem de Satanás para sempre. Apocalipse 20 diz que Deus prendeu Satanás por 1000 anos, para que assim ele não enganasse as nações, pelo menos até que os 1000 anos terminassem. Mas a prisão de Satanás não é permanente. Depois dos 1000 anos, ele deve ser solto por um tempo, e enquanto ele estiver livre, desviará os homens, incluindo velhos padres à beira da morte, perdidos no deserto e em sua fé, em meio a uma tempestade de areia. A resposta se o padre liberou ou não um anjo caído ou apenas um vampiro mitológico está em aberto, mas as tentações com as quais ele é tentado são semelhantes demais às de Cristo para a gente deixar passar. Moisés subiu ao Monte Sinai, ficou 40 dias e 40 noites por lá. Êxodo 24:18. Tudo isso sem comer e beber. E quando ele desceu, ele veio com os 10 mandamentos de Deus. Jesus também teve o seu teste de 40 dias. Ele entrou no deserto da Judéia, leste de Jerusalém, com nada além da sua fé para sustentá-lo. São esses 40 dias que constituem a Quaresma, que é o período para a Igreja Católica que antecede a Páscoa, que todo mundo aqui já deve ter comemorado uma vez na vida, pelo menos. E eu duvido que seja à toa que a série passe exatamente ali nesse período, que termina com a grande promessa para a igreja: ressurreição e vida eterna nos reinos de Deus. No final dos 40 dias no deserto, Satanás apareceu para Jesus. Mateus 4 diz que Satanás o tentou por 3 vezes. A primeira oferta foi transformar
transformar as pedras em pães para que ele pudesse comer. E Jesus responde: não só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Então, Satanás diz que Jesus deveria saltar do topo da cidade santa para que os anjos de Deus o salvassem. Jesus recusou mais uma vez. Novamente está escrito: não porá o Senhor teu Deus à prova. Finalmente, Satanás oferece o domínio desse mundo físico para Jesus. O diabo o levou para uma montanha muito alta e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse a ele: tudo isso vou lhe dar se você se prostrar e me adorar. Então Jesus disse: vá embora, Satanás, pois está escrito: você deve adorar o Senhor teu Deus e só a ele deve servir. Então o diabo o deixou, e eis que os anjos vieram e estavam ministrando a ele. Uma coisa que é importante ressaltar é que o Jesus carne, ele só tinha certeza da fé de que ele era filho de Deus. Então essas tentações, elas são válidas. A gente poderia pensar: nossa, sério que o diabo está oferecendo pão, um suicídio e reinos? Mas Jesus não é dono de tudo. Mas em carne, ele não era. E ele só podia viver com a fé de que ele seria. Então, eram tentações mais do que reais. Muito antes de um sacerdote confuso vagar pelo deserto, o governante das trevas, o anticristo, já havia tentado Jesus. E onde Jesus recusou as ofertas, o padre aceitou. O anjo não renovou o seu espírito, ele renovou a sua carne. O padre acreditou que aquela besta havia lhe dado uma das maiores dádivas de Jesus Cristo, a vida eterna, mas ele deveria saber que era uma promessa vazia, porque ia contra um dos maiores sacramentos da Igreja Católica. Quando os católicos romanos tomam a comunhão, eles não acreditam que estão comendo apenas uma hóstia e bebendo vinho. Eles acreditam que literalmente estão partilhando do corpo e sangue de Cristo, por meio de um processo que não é físico, mas sim espiritual, transubstanciação. E essa ideia está entre as mais sagradas do catolicismo. E digo mais, para além do catolicismo, do cristianismo. E também é uma das mais polêmicas, já que o ex-sacerdote ordenado Martim Lutero a rejeitou totalmente. Nem todos os cristãos acreditam que estão literalmente comendo a carne e o sangue de Cristo. Alguns acreditam que a sua presença está ali no pão e no vinho, mas que não é algo literal. E, obviamente, vários católicos não acreditam que é algo literal, tá, gente? Só que nos fundamentos da Igreja Católica é assim que consta, pelo menos até onde eu sei. Você não vai encontrar a palavra transubstanciação na Bíblia, mas você vai ouvir Jesus falando da importância dessa doutrina. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode nos dar a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida entre vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Que eu acho que é uma das passagens mais lindas da Bíblia e que também deve ter inspirado muita gente para escrever sobre vampiros, mas que tem um significado profundo e não necessariamente literal. Pode ser muito bem interpretado como consumir a Cristo em sua palavra e sabedoria, e talvez em alguns ritos, como o da comunhão, mas isso eu não posso dar certeza. Antes de Jesus, a Bíblia era muito clara sobre beber sangue. Não bebereis sangue de espécie nenhuma, diz Levítico 7:26. Mas por meio da carne e do sangue de Cristo, você encontrará lugar no reino dos céus. E é só pelo sangue de Cristo, de mais ninguém. Você não irá encontrar o reino dos céus bebendo o sangue de seus irmãos e irmãs na terra, nem mesmo o de um anjo. No momento que o padre bebe o sangue do anjo, ele devia ter percebido que alguma coisa muito errada já estava acontecendo. Ele deveria ter se lembrado, como já adverte Filipenses 3:2, de cuidar dos cães, dos malfeitores, dos que mutilam a carne
carne, porque, como diz em Efésios 5, não participes das obras infrutíferas das trevas, mas antes expõe-nas, pois é vergonhoso até mesmo falar das coisas que eles fazem em segredo. No entanto, nós sabemos o motivo para ele ter deixado o caminho de Deus sem questionar e ainda conseguindo justificar o que estava fazendo. Não foi pelos reinos de Deus, nem pela salvação eterna. Foi por algo bem mais humano. Ele violou a vontade de Deus para ter uma segunda chance na terra, que ele achava que merecia. Essa era a maior dádiva para o Padre. Aquela pequena ilha, tendo abraçado as trevas e o pecado de Satanás, queimou como Sodoma e Gomorra, e o seu povo voltou ao pó, como Gênesis 3 promete que todos nós voltaremos, e que os católicos também se lembram na quarta-feira de cinzas, que está na série. Mas nem todos os habitantes deram as costas para Deus. Ed e Annie Flynn, assim como seu filho Riley, entenderam que eles não precisavam ceder à fome. Eles não tinham que agir como bestas e ferir uns aos outros, porque ao contrário do Padre e dos seus discípulos, eles se lembravam das Escrituras e dos ensinamentos da fé. Eles se lembraram de João 6,35, quando Jesus disse aos discípulos: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. A vida e o estudo do Padre o preparou para reconhecer aquele ser. E no fundo, eu acho que ele sempre soube o que era. A história que ele contou para Deus e para si era obviamente uma mentira. E ele comparou a sua jornada no deserto com a de Paulo, a quem Jesus converteu. Nascido como Saulo e servindo como perseguidor de cristãos, ele estava caminhando para Damasco. E foi quando Jesus o encontrou e falou. Tanta luz banhou Saulo enquanto Jesus falava que ele ficou cego por 3 dias, com as escamas dos seus olhos só saindo quando ele se tornou um mensageiro de Cristo. Saulo então muda o seu nome para Paulo e espalha a mensagem de Cristo ao mundo. O Padre compara suas experiências à de Paulo. Inclusive, o seu pseudônimo é Paul, Paulo em inglês. Mas existem enormes diferenças entre esses dois homens. A luz de Cristo não cegou Paul. A escuridão o banhou de maldade e pecado, uma perversão nos ensinamentos que ele tanto amava. Ele simplesmente escolheu permanecer cego, porque ele quis algo que nunca teria. E Deus pode ter tentado lembrá-lo disso quando, durante uma confissão, uma luz explode no seu rosto. Mas o Padre não era o único. Bev Keane, uma falsa profeta sem qualquer tipo de amor ao próximo, usava a Bíblia como uma arma. E quando o Padre Paul mata o Joey Coley, ela encontra as exatas palavras na Escritura para justificar o ato. Se ela ou qualquer um dos seguidores tivessem realmente se atentado à Bíblia, talvez o apocalipse na ilha pudesse ter sido impedido. Ela poderia ter lembrado de João 4:1, que diz: Amados, não acreditem em todos os espíritos, mas testem os espíritos para ver se eles vêm de Deus, pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Ou Pedro 5:8, sede sóbrios, esteja atento. Seu adversário, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ou qualquer um deles simplesmente poderiam ter lembrado que a promessa de Cristo é um reino no céu, né? Uma vida eterna no céu e não aqui nessa terra. Não é uma promessa de enganar a morte, que é algo que espera por todos nós aqui na terra. Jesus promete aos seus seguidores que o reino do seu Pai é, assim como ele, um reino de luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Luz, né? Eu sou o caminho e a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Não teria como ser mais escrachado de que você estava lidando com a escuridão o tempo todo. Você é um padre. Você deveria saber. E ele sabia. Mas a gente, quando quer justificar alguma coisa, a gente teima. Mas será que ele trouxe Satanás para a ilha? Ele não viu que era o anticristo diante dele? Ou será que era só mais outro anjo caído? Se foi Lúcifer ou qualquer
outro anjo caído, se foi um vampiro. Dos tradicionais, nós nunca teremos certeza. Assim como nunca saberemos se aquele monstro conseguiu escapar e se escondeu na escuridão novamente. Mas não saber com toda certeza é o que faz dessa série espetacular. Um homem de fé e a sua igreja se perderam. Não saber os planos de Deus é, com toda certeza, uma das poucas coisas que Monsieur Prout acertou. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada, excêntricos. Esse episódio é baseado no texto de Mike Walsh, redator do Nerdist. Tchau!